Chapecoense viaja na tarde de hoje para o interior de São Paulo. O jogo contra o Novo Horizontino é sexta, a gente estava falando aqui, né, que é sexta-feira, semaninha curta. E hoje pela manhã o time treinou na Arena Condá. Eu estive por lá, aproveitei para bater um papo com o zagueiro Eduardo Doma. A gente vai conferir agora. A Chapecoense subiu posições na tabela de classificação e eu estou aqui no lado de uma das lideranças da Chapecoense, Eduardo Doma, zagueiro que foi titular no jogo passado. Doma, bom dia para você, obrigado por nos receber. A Chapecoense vive uma boa fase na Série B do Brasileiro. Bom dia, Dudu, bom dia a todos. Realmente, né, fizemos um grande jogo agora, o último contra o Amazonas, mas já vimos de bons jogos, né, pontuando, vencendo. Estamos nessa fase boa aí, o grupo entendeu que realmente é o campeonato, né, a nossa sequência. E estamos buscando continuar, né? Não adianta a gente fazer bons jogos até agora, mas parar por aí, não. Nosso objetivo é continuar nessa fase, fazer um grande jogo contra o Novo Horizontino e depois continuar numa sequência boa na Série B. Ô Doma, qual que é o segredo da Chapecoense nessa temporada? Veio de anos ruins, mas nesse ano está conseguindo fazer um bom início de campeonato. O que mudou de um ano para outro, você que estava aqui desde o ano passado? Eu acredito que é a sequência do trabalho, né? Estamos aqui junto com o Gilmar, principalmente quem ficou do último ano há quase 10 meses, né? Então, uma sequência boa, que dá condições de trabalho para a gente, ideias, e os que chegaram entenderam também a forma de trabalhar da comissão. Então, isso fez a gente se unificar ainda mais como grupo e ter um entendimento dentro de campo, né? Na minha opinião, foi o que mais ajudou a gente até agora. Chapecoense em alguns momentos, na temporada passada, fazia jogo contra os times da parte de cima da tabela, tendo que ganhar para respirar. Agora enfrenta o Novo Horizontino, que está no G4, e é um confronto direto na parte de cima. É um jogo que é uma pressão, de certa maneira, diferente, porque caso vença, a Chapecoense vai igualar o Novo Horizontino e até passa pelo critério de desempate. Realmente, é um momento diferente, né? Enfrentando equipes que estão acima. Como se falou no passado, foram de uma forma diferente, mas nós sabemos que estamos levando cada jogo como realmente uma final, né? Então a gente vai forte para lá, não pensando depois no Botafogo, depois no Goiás, a Ferroviária em casa, mas sim no próprio Novo Horizontino. Esse é o nosso objetivo, mais uma final para nós. Então a gente vai jogo a jogo para buscar realmente o que a gente quer no campeonato. Ô Doma, são poucos Eduardos que jogam futebol aí bem, cara. Tem algum Eduardo que é teu ídolo? Porque é você, Eduardo Doma, o Dudu do Palmeiras, que agora foi pro Cruzeiro, pro Atlético Mineiro. E acabou, cara. Eu, na minha infância, nunca tinha um Eduardo que jogava bola. Cara, difícil mesmo, difícil. Deixa eu lembrar aqui, trazer na memória. Difícil mesmo. Vou botar um outro Eduardo aqui que eu conheço, que é o Eduardo Persson. Esse é bom de bola também. Doma, obrigado. Bom jogo lá contra o Novo Horizontino. Obrigado por nos atender. Espero que na semana que vem a gente volte falando de mais uma vitória da Chape. É isso. Voltar pro estúdio, seguir falando da Chapecoense. É pouco Eduardo que joga bem futebol, né, Badar? Não é muito não, né, cara? Eu lembro quando eu era criança que tinha um ponteirinho do Tubarão. Tu vai lembrar, Eduardo? O Eduardo. Ali eu pensei... Eduardo e Cássio. O Eduardo era conhecido como matador de índio. Pois é. Ali eu pensei que eu poderia virar jogador de futebol, mas... Não são muitos, não. A ilusão Tinha durou um volante no Grêmio, ele é de Florianópolis, inclusive, Eduardo Costa, jogou na seleção brasileira. Esse cara é bom. Tem o outro Eduardo, que agora está no Cruzeiro ou no Atlético Mineiro, que era do Botafogo, está no Atlético Mineiro. Esse é um baita jogador. Mas assim, craque que nem Eduardo Florão não teve nenhum. Depois de você não teve nenhum. Não, Eduardo Doma é um bom jogador, um bom zagueiro. Mas não tanto quanto o teu potencial, né? Quando você era bem criancinha lá na barriga da tua mãe, tu era um craque. Na barriga da mãe, sim. Daí a cirurgia me prejudicou, né, Badar? Eu costumo falar, a cirurgia acabou com a minha carreira. A cesárea da mãe. Depois dali, nunca mais, né? Mas, Badar, o Doma tá perto de fazer 50 jogos pela Chape, o zagueiro que tá desde o ano passado, falou dessa continuidade aí. A gente não sabe se ele vai pro lugar do Bruno Leonardo, se o Bruno Leonardo vai ter condições de jogo. Mas ele foi bem no jogo contra o... Foi muito bem. Inclusive, Amazonas. tem um site na internet que elege a seleção da rodada. Aí o pessoal do site busca lá 4 jogadores para cada posição. E na seleção desta última rodada, tinha vários jogadores da Chapecoense. Tinha o Mailton, tinha o Eduardo Doma, tinha o Rafael Carvalheira, enfim. Mas aí depois são os torcedores que elegem a seleção da rodada. E de todos que foram indicados pela Chapecoense, o Eduardo Doma foi o único que entrou. Mas entrou, e para o jogador isso é bom, dá visibilidade. Ele estava no banco, o Bruno Leonardo não pôde jogar, ele jogou muito bem, salvou um gol em cima da linha, com o Léo Vieira já batido, ele tirou um gol, que seria o empate, inclusive, do Amazonas, né? E aí fez uma boa partida, como o time todo fez. Mas eu estava olhando o Eduardo Doma falar, e atrás olhando o gramado sintético da Arena Condá, que foi
alvo de muita preocupação. Esse gramado sintético aí, faltou dizer ontem, né? Como o gramado está reagindo bem à sequência de treinos, à sequência de jogos. Na segunda-feira choveu muito durante o dia, choveu muito à noite. Não se viu uma poça de água no gramado, a bola correu normalmente e a Chapecoense, e isso é importante, se adaptando muito bem no gramado da Arena Condá. De 5 jogos, perdeu na estreia para o Curitiba, depois ganhou 4 partidas seguidas. Então, a Chapecoense resgatando a força da Arena Condá, se sentindo verdadeiramente em casa, como tem que ser. E aí já treinou ontem no gramado, treinou hoje de manhã de novo. O que seria impensável, Impensável. Se o gramado não fosse sintético e o jogo na segunda-feira com aquela chuva, não teria como treinar Não teria hoje, né? mínima condições. O jogo seria muito prejudicado tecnicamente e não poderia nem se imaginar em treinar no antigo gramado natural. Então, está aí o acerto desse gramado sintético, que é de ótima qualidade. Aliás, durante o jogo de segunda-feira, a gente fica dando uma olhada ali no Twitter, e um torcedor do Palmeiras, lá de São Paulo, falou: olha que espetáculo de gramado que tem o estádio da Chapecoense, que é da prefeitura. Aqui no Allianz Parque deviam colocar um gramado igual, que aquele de Chapecó é melhor do que o nosso aqui. Então, o pessoal já começa a olhar com bons olhos para o sintético da Arena Condá. E a Chapecoense está fazendo valer o fator local. E isso é muito bom para que tenha uma campanha tranquila, como nós queremos. Mandar um abraço para o Maurício Rigo, que é vice-presidente Vice-presidente do Conselho. Lembrou que teve o Eduardo, lateral direito, aqui na Chapecoense também. Teve Eduardo. Poucos. Lateral direito. Até depois teve um problema de saúde, foi lá para o Sport Recife. Nem sei onde é que anda aquele Eduardo lá. Eu acho que ele está no CSA. Ele teve um problema de ele saúde, tá no né? CSA por Ficou último. tempo afastado. Mas era bom jogador. Era bom. Não era um Mailton, sim, mas era bom jogador. Era bom. Bom jogador. Bom, ontem a gente falou aqui no Balanço Geral de uma briga entre membros de torcidas organizadas da Chapecoense. O clube emitiu uma portaria com algumas atitudes em relação ao fato e, de acordo com esse documento, a Chape suspendeu por 90 dias a torcida jovem e pediu para que eles retirem os materiais e pertences que eles têm em uma sala cedida lá na Arena Condá, e eles têm que retirar isso no prazo de 7 dias. Além disso, foi criada uma comissão de sindicância para apurar os eventos relacionados às torcidas organizadas, não só a briga, mas também outros eventos. E vai ser criada uma regulamentação da relação do clube com as torcidas organizadas. Isso não está muito bem esclarecido da relação da Chapecoense com as torcidas. E agora, um grupo ali, né, composto pelo pessoal que é do jurídico, da executiva, pessoal também do Conselho Deliberativo, vão regulamentar tudo isso, mas a Chapecoense suspendeu aí por 90 dias a torcida jovem. E não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que acontece isso. Já houve uma punição parecida, tiveram que cumprir esta punição e agora estavam retornando com as faixas, com o uniforme da torcida organizada, e agora aconteceu este novo episódio. Então a nova punição surgiu e ela terá que ser cumprida. O que a gente quer é que todos que compareçam na Arena Condá torçam para a Chapecoense. Não, é inexplicável briga de torcedores do mesmo clube. Já é inexplicável brigar com torcedores de outros clubes. Agora, briga entre torcedores da Chapecoense, isso realmente não pode acontecer. Então, tem que haver a punição, né, e que isso aí sirva de exemplo para que não se repita mais na Arena Condá. É isso aí, Badá. A Chapecoense tratou o caso com a seriedade que merecia. O Grilo vai sair. Não, pode ficar no Badá, porque o Badá vai trazer um recado importante para o pessoal. Mas, Badá, muito importante mesmo que a Chapecoense tenha essa consciência em relação a dar exemplo, né? A gente falava do gramado há pouco, né? O gramado da Chapecoense sempre foi um exemplo para o Brasil quando era natural. Agora está sendo exemplo no gramado sintético e sempre foi exemplo como torcida. A gente sempre recebeu muito bem o pessoal de fora. E aí não faz sentido a gente brigar com o pessoal daqui. Claro. Não, mas que tenha sido, não é a primeira vez que acontece, mas que tenha sido a última. Precisamos de paz na Arena Condá e transformar a Arena Condá num caldeirão para que a Arena Condá continue sendo decisiva a favor da Chapecoense, nesta boa campanha que a Chapecoense faz até aqui, nesta Série B de Campeonato Brasileiro.